Meu nome é Fernanda Esquerdo, eu sou consultora de imigração regulamentada pelo governo canadense e também sou CEO da Student Pathways, a primeira empresa educacional e de imigração focada em brasileiros em Calgary. E hoje eu venho aqui nesse vídeo falar para vocês a respeito de imigração. Mas antes de a gente começar esse assunto, eu vou pedir para você seguir o nosso canal, dar um like nesse vídeo e ficar antenado aí com as novidades que a gente vai postando. Hoje o que a gente vai falar é o programa piloto que chama-se Rural and Northern Immigration Pilot Program. Esse programa, traduzindo para o português, bem assim ao pé da letra, é o programa Rural e do Norte. E muita gente, quando escuta a palavra Rural e do Norte, diz: esse programa não é para mim. Eu não quero ir para regiões afastadas, isoladas. Mas eu já vou falar para você, calma, não desliga esse vídeo, vai até o final porque você vai gostar bastante da proposta desse programa. Quando a gente fala de rural e do norte aqui no Canadá, a gente não, na verdade, não tem o mesmo conceito que a gente tem no Brasil, que são comunidades totalmente isoladas, sem recursos muitas vezes, porque são rurais. Aqui não, aqui a gente denomina cidades menores e mais afastadas dos centros. É por isso que elas têm esse nome como rural. Mas essas cidades basicamente têm tudo, tem supermercado, tem shopping, tem tudo que uma cidade grande tem, só que numa proporção de uma cidade menor. Bom, a vantagem disso é aluguéis mais econômicos, né? Então você vai gastar menos em aluguel. Muitas vezes o custo de vida ele é bem menor nessas cidades menores e você acaba tendo mais vantagens, porque a grande maioria dos canadenses não querem ir para cidades menores. Então você acaba tendo uma oferta de trabalho maior e uma necessidade de mão de obras qualificadas que não conseguem ser preenchidas com a mão de obra local. Isso pensando em mão de obra e emprego, foi aí que surgiu o Programa Rural e do Norte, que a imigração lançou o ano passado, com o intuito de preencher essas vagas com imigrantes qualificados. Então, o programa, basicamente, ele é dividido em duas partes. Tem a parte federal, né, que todas as comunidades, que no total são 11, precisam que o candidato cumpra com os requisitos federais primeiro, e aí depois também tem os critérios de seleção de cada comunidade. Como cada comunidade tem a sua particularidade, na verdade as comunidades estão espalhadas em várias províncias. A gente tem comunidade em Alberta, a gente tem em BC, a gente tem em Ontário, em Manitoba. Então, assim, a particularidade de cada região é diferente. Então, por conta disso, além do federal, a comunidade também tem o critério daquela região. Então, o candidato ele precisa atender os dois critérios. Em termos de critérios gerais, vou falar um pouquinho para vocês. Basicamente, você tem duas vias nesse processo. Você tem a via que você tem a oportunidade de vir como trabalhador, então através de uma oferta de trabalho, e você tem também a via como estudante, que é um estudante que fez um college naquela comunidade, se graduou, conseguiu seu PGWP e está apto para trabalhar. E aí, partindo disso, ele tem uma oferta de trabalho e também tem a possibilidade de cumprir com os requisitos federais e também da comunidade. A grande diferença entre estudante e trabalhador são os critérios. Se você vem como trabalhador, entenda, vir como trabalhador é ter uma oferta de trabalho. No caso, a gente está falando de uma LMAA, ou se você é isento de uma LMAA, você ter essa oferta de trabalho formalizada dentro dos critérios que a imigração pede. Se você tem uma autorização de trabalho, você tem uma oferta de trabalho no critério aí que a comunidade exige. Então, tudo isso em termos de oferta de trabalho depende do seu status, das suas condições, e aí você precisa atender os critérios dessa oferta de trabalho. Então, pensando em oferta de trabalho, depende do tipo de status que você tem aqui, ou se você está aqui ou está no Brasil. Segundo ponto é a experiência de trabalho. Se você vem para trabalhar num certo NOC ou num certo tipo de trabalho, você precisa também, como trabalhador, comprovar a experiência de trabalho, né? Então, a sua experiência de trabalho precisa ser relacionado ao que você vai fazer aqui.
né? Então, tem essa questão da comprovação da Work Experience. Além disso, você precisa apresentar o requisito de inglês, né, que é comprovado através dos testes oficiais aceitos pela imigração, né? Então, o critério do inglês você precisa também atender. Fora isso, você precisa ter reais intenções de morar na comunidade, né? Obviamente que o programa é para favorecer a comunidade e não você. Então, você precisa de fato ter reais intenções de agregar para a comunidade. E também o outro bloco que eu passei para vocês é atender o critério específico daquela comunidade, né? Então você precisa passar no critério de seleção da comunidade em específico e aí dentro disso você recebe o ok aí para poder seguir com o seu processo. Se você vem como estudante, muda um pouquinho de figura. Você não vai precisar comprovar a experiência de trabalho quando você tiver uma oferta de trabalho, se você estudou num programa de 2 anos ou mais dentro daquela comunidade. Então, não são todos os programas que são elegíveis também, então esse é um ponto que você precisa se atentar. Não é só estudar na comunidade, você precisa estudar um programa que seja elegível com a via do estudo para essa categoria. Além disso, você vai ter que comprovar o inglês, obviamente, reais intenções aí de morar e contribuir com a economia local da comunidade e também passar pelo critério da comunidade. Então, a via de estudos, a única diferença da via de trabalho é que você não precisa comprovar experiência. Pensando nisso, você tem uma grande oportunidade aí se você pensa em ir para essas comunidades, mas é importante você pensar que as vagas são limitadas, então você não pode fazer desse programa o seu plano de imigração, porque ele tem um número bem reduzido anual, né? De cada comunidade vai chamar um número reduzido anualmente, e o número do programa geral anual também é pequeno. Pensando em termos de números, o programa vai chamar em torno, junto com, agregando o programa AgriFood, que é um outro programa piloto, e o Caregiver, então são 3 programas pilotos, eles têm a promessa de chamar anualmente em torno de 5.200 imigrantes. Esses 5.200 é dividido entre esses 3 programas, que entre esses 3 está o programa Rural Northern Immigration Pilot Program. Pensando no programa rural, dividindo 5.200 entre 3, aí você pegando o programa rural, você tem mais 11 comunidades, então você pega aquele número e divide por 11, e aí você tem um número bem menor por comunidade. Então, assim, não é que você não pode migrar para o rural, mas você precisa analisar o seu perfil para ver quais são as possibilidades fora do rural e dentro do rural para aquela região. Então, você precisa ver se seu perfil está compatível com aquela região, se você tem possibilidade de arrumar emprego, qual é a sua idade, nível de escolaridade, se você vem com família ou não. Então, essa análise é muito importante você fazer antes de você decidir por qualquer comunidade ou por qualquer programa de imigração. Então, entre em contato com a gente, vamos fazer um bate-papo aí, uma consultoria de imigração mais criteriosa, para poder ver se você é ou não elegível para esse programa e qual seria a melhor estratégia para você ou para sua família. Eu fico aqui e eu convido novamente vocês para dar um joinha no vídeo se você gostou, seguir o canal e ficar atento que aqui a gente vai ter informação de qualidade técnica para você poder aprender um pouquinho mais de imigração e estudos no Canadá. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.